Olá, amigos. Mais um programa Capital Mística. E hoje o tema é bastante interessante. Vamos falar de arte-terapia, ou seja, a terapia através da arte. E para este tema, como já disse, bastante interessante, meu convidado especial é um especialista. O nome dele, real, Maximiano Augusto Gonçalves Neto. Mas não é esse o nome profissional dele. O nome profissional dele é Max AG. Quero que fique bem claro que temos aqui como nosso convidado uma pessoa que não fez um cursinho de fim de semana sobre arte-terapia, não. Eu, particularmente, eu tenho uma profunda e natural desconfiança com pessoas que fazem um pequeno curso, leem 1 ou 2 livros sobre um tema e pronto, já são profissionais. O nosso amigo Max, ele é Master of Arts em Arteterapia Expressiva. E ele estudou isso nos Estados Unidos, na Seton Hill University. Também ele é bacharel em Science Psychology na Lynn University, também nos Estados Unidos. Se especializou em Counseling Psychology em Seton Hill University, filósofo e teólogo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito bem, portanto, temos aqui uma pessoa com bom conhecimento básico obtido em 3º grau e com especializações no exterior. Tenho certeza que ele tem muita coisa para contar para a gente e, sem maiores preâmbulos, vamos apresentar o nosso amigo Max. Max, prazer em tê-lo aqui no programa, seja bem-vindo. Obrigado. Sinta-se em casa. E olha, estou cheio de curiosidade porque a gente ouve falar em arte-terapia, mas assim, o que é isso, né? Mas antes de entrarmos firme no tema, e não tenha dúvida, eu vou querer chupar teu cérebro de canudinho. Vai ser um prazer. Ok. Eu gostaria de saber um pouco da tua história pessoal. Como é que você se sentiu atraído para essa área de atividade humana, né? Me conta um pouco da tua história, amigo. Claro, primeiro eu queria dar boa tarde para você, agradecer por ter me convidado para vir ao seu programa e poder fazer essa divulgação do meu trabalho. Bom, na realidade, como é que eu comecei? Eu sou um ser artístico. Eu já tenho livros publicados, tenho discos publicados, já trabalhei com poesia, já fiz história em quadrinhos. Sempre na minha vida, o lado artístico sempre foi muito manifesto e também o lado espiritual. Eu sou muito espiritualizado dentro da minha religião e junto com isso toda uma série de atividades, digamos, em áreas mais paralelas do conhecimento mais aceito pela sociedade vigente. Isso. Eu sempre gosto de dar essa diferenciação porque em 1200, quer dizer, os druidas eram o máximo. Quer dizer, se você fosse talvez formado numa coisa diferente, ninguém queria saber de você. Então hoje o conhecimento vigente exclui uma série de coisas do grande público, às vezes, quer dizer, as pessoas não têm um acesso direto a determinadas técnicas, determinadas especialidades e que são muito boas e muito proveitosas. Então, eu sempre tive esse interesse. E, paralelo, eu administrei uma vida por questões financeiras, eu fui obrigado a trabalhar desde cedo, quer dizer, um valor que eu ganhei da minha família, deve trabalhar, deve conseguir suas coisas. Eu trabalhei, criei toda uma vida empresarial. Enquanto eu trabalhava em empresas porte médio, porte grande, eu fui tendo a chance de gerar o capital financeiro que me permitia adquirir o conhecimento que me interessava. Então foi muito importante essa fase da minha vida. Então durante esse período de gestação, depois de ter se formado na faculdade, eu fiquei 10, 12 anos que eu pude aproveitar os ganhos que eu tinha enquanto construí minha família para estudar aquelas coisas que realmente eu gostava. No momento que eu alcancei um nível de conhecimento que eu julguei
válido, já tinha um grupo de atendimentos, aí eu saí da minha profissão antiga e me dediquei exclusivamente à área que eu gosto, que é a área de arte-terapia, área de consultoria, psicoterapia. Uhum. Então aí me desliguei. Então basicamente foi esse os meus passos, né? Eu já estava no mercado profissional e investindo em mim para estar dentro do mercado que me interessava. E como eu cheguei à arte-terapia? Bom, de alguma forma, quando você está fazendo um trabalho artístico, eu acho que todo artista sente isso. Quer dizer, você sente que às vezes determinados conteúdos, não sei se você pinta, você olha e fala, pô, isso não é meu. Todo artista tem isso. Talvez a pessoa que manifestou esse belo quadro que você tem atrás de você, é natural que às vezes você manifeste determinadas cores, determinados tons, determinados matizes. Pô, isso não é meu, de onde veio isso? Eu não estava pensando, nunca imaginei nisso. Você sempre fica naquelas dúvidas. E isso, para filósofos e teólogos que estudam nessa área, quer dizer, quando a gente começava a estudar a questão da arte, a gente olhava para esse foco, eu acabei conhecendo o trabalho da Anísio da Silveira, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, quando eu vi, eu soube que tinha um museu de inconsciente no Engenho Dentro, tinha a Casa das Palmeiras, você começa a saber informações. Acabei conhecendo o acervo do museu, o trabalho brilhante que ela fez, quer dizer, o que ela imputou aos seguidores de Jung, depois ao próprio Jung, o que ela trouxe de conteúdo. E eu fiquei fascinado com aquele conteúdo. Então, na realidade, o meu primeiro contato foi através dos esquizofrênicos, que era o trabalho ao qual ela se dedicava. E a partir dali eu comecei a conhecer a Nauber, comecei a ir para outros lugares, conhecer questões terapêuticas de origem metodista americana, as questões como estava pululando na França, como isso começou na Inglaterra, que já virou uma profissão. Na Inglaterra era uma profissão sindicalizada há muitos anos. Você começa a ver que já existia um movimento no mundo em torno desse assunto. Isso foi me fascinando, eu fui estudando, e eu botei na minha cabeça que a verdadeira cura estaria através do que a arte-terapia orienta. Quer dizer, porque pela fascinação que é você olhar que nós somos animais pictográficos, quer dizer, então a nossa expressão sempre é pictográfica, a primeira expressão, a gente às vezes, quando criança, a gente tem uma facilidade muito maior de fazer rabiscos do que tentar ordenar algum tipo de pensamento. Várias crianças se comunicam através de um desenho com os pais e não falam aquilo, mas eles dão um desenho de presente, mas eles não falam, porque nós somos criaturas pictográficas. E na hora que você tem a chance de estudar, que você começa a ver a origem desse trabalho, isso foi me fascinando cada vez mais. E aí eu fui fazendo um curso, você faz um outro cursinho, então, dentro das especialidades, né? Aí você começa a conhecer um material diferenciado, então você vai fazer o Right Brain Approach, por exemplo, né, que seria desenhando com o lado direito do cérebro. Quando eu fiz esse curso, eu falei, poxa, que interessante. Aí já interessa a questão da neuropsicologia, que já vi outros aspectos. Eu comecei a entrar e cada vez que eu ia atrás de algum assunto, ele me levava cada vez mais a essa certeza. Quer dizer, a terapia é um processo muito fascinante. Aí eu comecei, já fazendo vários cursos pequenos, né? Você já começa a juntar, digamos, um gabarito para fazer um curso maior. Aí eu fui procurar cursos maiores, especialidades, dentro da área de conhecimento e das técnicas que mais me interessavam no escopo da arte-terapia, né? Você tem várias filosofias, você tem Winnicott, você tem Jung, você tem a questão gestáltica da arte, você tem a área de ACP, que é onde eu trabalho, você tem várias visões. A visão que mais se encaixava com aquilo que eu acreditava, quer dizer, da disposição do ser humano e como eu poderia chegar a ele, foi aonde eu fui fazer minhas especializações. E ao fazer essas especializações, eu acabei me defrontando com uma realidade, digamos assim, triste no Brasil, né? Porque a gente acaba vendo aqui o processo brasileiro, como ele andava, né? E que tinha, além, a gente apesar de ter uma pioneira como a Anísio, quer dizer, temos pessoas fantásticas, temos a Clínica Pomar no Rio, temos a Sede Sapiens em São Paulo, fazem trabalhos maravilhosos, mas acabam sendo ilhas perdidas num Brasil tão grande, e a gente acaba caindo naquilo que você falou. A pessoa bota uma placa ali, eu sou arte-terapeuta, porque eu fiz um curso que recebiam imagens do além, e essas imagens vêm, elas têm uma explicação. E isso começa a pegar um nome. Então a gente começa a ver que apesar de todo o esforço organizado de uma série de pessoas, profissionais seríssimos, existe um lado místico, esotérico e não especializado que se apega ao nome que para nós era muito desagradável. Então eu comecei uma corrente assim, olha, tentar diferenciar o que é arte-terapia, o que é o trabalho artístico como terapia, o que é uma terapia com a arte. Gente. Comecei nesse intuito de tentar, quer dizer, transferir o meu conhecimento, né, para o maior grupo de pessoas que eu pudesse, para entenderem as diferenças principalmente. Então é uma cruzada pessoal, quer dizer, eu vivo em função disso. Uhum. E você foi buscar o conhecimento lá fora, porque imagino que aqui você não encontrou assim
lugares especializados que pudessem te dar esse conhecimento que você precisava? No Brasil você tem clínicas junguianas e clínicas gestálticas na sua maioria. Alguns lugares que dão cursos, né? E até reputamos até como bons cursos. Mas o tipo de conhecimento que eu tinha interesse, da área que me interessava, no Brasil não tinha. Por quê? Porque a arte-terapia, quando se desenvolveu, ela teve uma série de approaches diferentes, de enfoques diferenciados. Porque cada grupo, ele começou a trabalhar de uma forma, desenvolveu o seu conhecimento independente de outros. Certo. Então, se você imaginar, por exemplo, que é uma coisa tão interessante que em 1909, quando é fundada a primeira escola moderna nos Estados Unidos, em Nova York, que seria a escola dos anarquistas, que eles fogem da Espanha, vão para lá e fundam a primeira escola moderna, a Margaret Nauer, que foi super influenciada, é uma das pioneiras na arte-terapia, ela viu aquela escola em funcionamento em 1911, quando ela começa o processo artístico dela. É uma origem diferenciada. Entendo. Dessa quantidade enorme de origens que nós temos, cada uma delas foi criando um sistema terapêutico diferenciado. O sistema que eu optei por ser o meu principal não era um sistema tão divulgado no Brasil. E foi aí que a minha opção veio para essa tipo de Tá, aí formação. você foi para os Estados Unidos e em que estado americano fica essa universidade que você frequentou? A Lincoln University? A Lincoln e fica na Seton Flórida e a Seton fica na Pensilvânia. Tá bom, é na costa leste. Não, Pensilvânia fica ao lado... Pensilvânia fica na costa, Pensilvânia fica ao lado de Washington DC, né? Maryland, Sim, Pensilvânia. mas na costa leste, do lado... Ah, desculpe, eu me confundi com a costa leste, eu liguei para a Califórnia. Costa oeste, oeste e costa leste. Você Porque estava foi- na costa Não, leste. com certeza, você está Tudo coberto. bem, razão. ok, tudo bem. Me desculpe. Meus amigos, olha, estamos falando aí com um camarada que, ao que parece, sabe as coisas. Vale a pena a gente conferir. Mas vamos para os nossos comerciais e no próximo bloco, eu juro, nós vamos querer saber direitinho quais são os fundamentos da arte-terapia. Aguardem só um minutinho. Muito bem, amigos. Estamos de volta entrevistando o arte-terapeuta Max Ager. Então, Max, já vi que aqui, inclusive, quando estávamos aqui esperando o intervalo passar, estávamos trocando figurinhas, né? Porque a gente tem que ganhar tempo, né? E olha, realmente a experiência aqui do nosso amigo Max é apreciável. E vamos então procurar obter o máximo de informação sobre a área de influência do Max. Então, Max, olha, você já deve estar careca de tanto ouvir essa pergunta, mas como diz de maneira humorada as pessoas, perdoe a ignorância do macaco. Mas o que é a arte-terapia? É um prazer falar sobre isso e responder a sua pergunta também. Achei muito legal. A você e ao macaco. O que é arte-terapia? Eu vou tentar explicar de forma leiga, Certo. da forma mais fácil que eu puder, É um favor. para a gente ficar uma coisa bem tranquila. Arte-terapia é uma psicoterapia, só que ela é feita através do uso da arte como mecanismo de contato. O que significa o uso da arte? Significa que o arte-terapeuta ele vai ser habilitado em diversas áreas de conhecimento artístico diferentes, cada uma com uma especialidade. Então, dentro da minha formação, que é americana, que eu comentei com você, nós temos arte-terapia com artes plásticas, dança-terapia com dança, dance movement, nós temos Journal Therapy Association, que é a parte de escrita, e nós temos, por exemplo, a Drama Therapy, que você vai trabalhar com teatro. Tem várias formações diferentes. No Brasil, todos os arte-terapeutas que trabalham são em artes plásticas. A escola brasileira de arte-terapia é artes plásticas. Então, no caso, através das artes plásticas, usada como meio, quer dizer, eu uso artes plásticas para me comunicar com você na nossa consulta. Então, o que isso significa? A comunicação minha com você e de você comigo através do uso de materiais de artes plásticas. Significa que nós vamos ter papel, nós vamos ter tela, nós vamos ter aquarela, vamos ter giz de cera, carvão, lápis de cor, lápis preto, canetas, massa de modelar, cerâmica, barro, desculpe, uma série de atributos que normalmente você encontraria no ateliê artístico, né, que os artistas teriam à sua disposição, para fazer o nosso trabalho. E quando eu digo esta comunicação é feita pela arte, o que significa isso que a arte-terapia faz?
significa que quando nós estamos numa consulta, eu sou um facilitador de um ambiente onde você possa se expressar artisticamente, não esteticamente. Importante essa diferença. A expressão artística é você desenhar o que você quiser e transferir para o papel. A questão estética é quando você se preocupa com a qualidade do seu material. Na arte-terapia, o nosso trabalho é artístico, nunca estético. Você está num ambiente para você fazer o que você quiser. Não Ou seja, procura... uma pessoa que nunca pegou num lápis para desenhar sequer um triângulo, vai até você e você o induz a botar para fora o que ele tiver vontade. Se ele quiser fazer um círculo, ele faz. Exatamente. Se ele quiser fazer uma reta, ele faz. E aquilo, para ele não, principalmente para você, aquilo ele manifestou o lado artístico dele. Por ali você vai trabalhar, seria isso? Exatamente, nós trabalhamos com essa informação. Não há nenhuma necessidade estética. A pessoa pode fazer um dragão, pode fazer um circo, como você falou, uma reta, um bonequinho de pau, pode usar as cores. O trabalho do arte-terapeuta é criar essa facilidade onde a pessoa possa fazer isso. E a partir da exposição de trabalho que a pessoa traz para você dentro das consultas, a partir do que ela traz, você vai orientando com o seu conhecimento, você vai orientando aquela pessoa através de outros materiais, outras técnicas, para que ela possa fluir mais tranquilamente o seu conteúdo. Porque o que a minha formação me dá é uma capacidade e um conhecimento de entender as áreas conflituosas que você traz na sua arte, as áreas que são mais harmônicas, as que te dão segurança, as que te inspiram em segurança. Então é um diálogo que nós temos totalmente pictográfico. E que ele é embasado por o quê? Por uma questão muito simples, onde se baseia muito da arte-terapia, se a gente fosse pensar, digamos, de uma forma objetiva médica. A arte-terapia, ela baseia o seu trabalho no fato de que, do 0 aos 10, 12 anos de idade, a principal área de expressão das pessoas é através da pictografia. Quer dizer, você não tem, até uns 11 anos de idade, a criança não tem uma expressividade verbal que acompanhe o seu raciocínio. Nós temos problemas seríssimos da linguagem, do entendimento da fonética. Quer dizer, é muito difícil para a criança entender e, primeiro, aceitar um conjunto de caracteres que é como ele vai ter que expressar tudo que ele vê. E desse período de 0 a 11, 0 a 12, nós temos um período mais crítico ainda, de 0 a 6, 0 a 7, onde a criança não sabe nem falar, às vezes, direito ou escrever, mas ela recebe influências do mundo constantemente. Eu entro, vejo o seu dragão, passa um carro na minha frente, eu vou ao parque, eu tenho prazer, eu tenho dor. E todas essas imagens que me trazem esse conteúdo são associadas no meu cérebro, não com o nome dragão, com alguma outra informação minha. A informação está lá. Eu não tenho conhecimento de que isso é um dragão, eu não tenho as ligações fonéticas. Eu ainda não foi criada uma linguagem social. Eu vivo no meio totalmente individual. E essas informações elas vão ficando gravadas. E elas às vezes saem por forma de expressão. Quando você vê uma criança deleitada, desenhando, fazendo seus desenhos, ela também se expressa pictograficamente. E essas expressões que nós temos, esse convívio entre nós, o papel, as brincadeiras, riscar no chão, a imaginação na praia, vai nos criando a porta que vai ser a fronteira entre o mundo social e como eu vou me expressar ele e o meu mundo interno. Então, nesta evolução natural de todo ser humano, quer dizer, como a gente vai evoluindo nesse sentido, nós acabamos tendo, quando nós somos mais velhos, até com adolescentes, acontece também, mas quando nós somos mais velhos, chegamos a um consultório, eles vêm, poxa, eu estou com uma crise nervosa, estou muito deprimido, minha vida não está dando certo, problemas mil, você procura um arte-terapeuta. Uma questão, digamos, uma crise de depressão. Eu vou estar contactando o seu lado lúdico, eu vou estar conversando com esse seu lado pictográfico, que ele está abaçado por toda uma vivência, por uma série de palavras, por uma série de fonemas, por uma série de frases, de estudos que você teve, que transformaram você num pseudo-animal totalmente lógico. Quer dizer, mas aquela essência existe em todos nós. A coisa mais fácil para todos nós, né? Você pode, chega em casa, tenta, pega um papel, bota na sua frente 3 lápis, você vai sair alguma coisa. Você vai começar a fazer garranchos, curvas, daqui a pouco um rabisco vai dizer, gente, isso parece um cachorro, aí você vai tentar puxar um rabo. É natural do ser humano. É natural por quê? Pela questão pictográfica, pela facilidade que ele tem. Então, esse é o processo que normalmente acontece. Quando a pessoa chega a você, que você começa a criar facilidade para aquele conteúdo, é óbvio que antes tem uma entrevista, a gente conversa, não é uma coisa estética, você entra, eu te dou um papel e não falo. Existe um vínculo de confiança, existe um olho no olho, existem técnicas de psicoanálise, psicoterapia que são utilizadas no início. E depois nós vamos facilitando esse material. Você se sente num ambiente seguro para você expor esses conteúdos. Os conteúdos que você expõe a cada vez que nós estamos juntos. Eu tenho a minha análise sobre esses conteúdos e vou trazendo outros conteúdos para você. E eu vou exponenciando as coisas boas, as coisas ruins, até a gente achar um mecanismo comum
onde eu possa expor a você o melhor do seu potencial. O arteterapeuta busca que a pessoa exponha sempre o melhor do seu potencial, porque na escola que eu estudei, no curso que nós vamos falar mais adiante, ele é integrativo, tem mais 2 arteterapeutas fantásticas que são de outras escolas, então a pessoa vai ter uma visão maior, mas na área que eu estudei, o ser humano é a coisa de maior valor, é você. Você para mim é muito valioso. E esse valor enorme que você tem para mim é que me faz ter a certeza que você tem todos os caminhos da sua cura. E nós vamos exponenciar isso juntos e voltar. Exponenciar e voltar, exponenciar e voltar. Muito bem, quer dizer então que de alguma maneira, quando você, por exemplo, pega uma pessoa, digamos, que vai ao seu consultório, então você naturalmente, lógico, vai dizer, minha filha, qual é o teu problema? O que é que você quer? O que é que eu posso ser útil? Aí a pessoa vai, digamos, como você disse, tem que haver uma relação de confiança mútua. Ela vai ter que abrir o coração dela, vai ter que colocar lá o que é que a leva. Estou deprimida, estou triste, estou melancólica, estou revoltada, enfim, estados de alma. Claro. E você naturalmente vai, pelo pouco que eu conheço do assunto, mas você naturalmente precisa de um diagnóstico para saber onde dói a alma dessa pessoa, né? Na realidade, pela conversa, pela nossa experiência profissional, pelas formações, pela minha formação, normalmente quando você conversa com uma pessoa, nessa conversa introdutória, às vezes as pessoas, eu não sei se você já esteve deprimido, mas é muito difícil você falar dos seus sentimentos. Às vezes você tentar tornar lógico algo que você está sentindo, a gente acaba caindo em metáforas. Meu coração está apertado. Não, a gente é difícil, então... E eu conheço pessoas que elas estão tristes, você diz, o que é que você tem? Não sei. Quer dizer, ela mesma não objetivou, né? A tristeza dela é subjetiva, ela está triste que alguma coisa lá no inconsciente dela sabe o que é que está criando essa tristeza, Verdade. Mas ela não trouxe isso à tona. E acredito que seja para isso, existem diversos métodos que entra o terapeuta, né? Com certeza. Bom, e acredito então que tem um instrumento de fazer com que a coisa flua, que a coisa vá para o exterior, você pega e diz assim, desenha, ou pinta, ou faz, e aí pelo que você já conhece do assunto, talvez você diagnostique em função da produção artística dessa pessoa? Exato, só que assim, a arteterapia no Brasil, ela não tem diagnóstico. No Brasil, pela Associação Brasileira de Arteterapia, não existe União Brasileira das Associações de Arteterapia, tem no seu currículo, ela não permite diagnóstico. Por uma questão de legislação brasileira. Porém, a minha formação tem diagnóstico, é por isso que eu falei, vou diferenciar às vezes algumas coisas. Certo, possível um diagnóstico? Sim. Mas no Brasil é vedado a um curso de arteterapia ensinar diagnóstico, porque é um atributo exclusivo de médico psicólogo. Bom, então, isso é a formação brasileira, mas é possível, mas o que você faz é criar, através da produção contínua da pessoa, não adianta assim, é muito difícil você fazer um desenho e falar o que significa isso. Isso é adivinhação. Então, na realidade, através da produção da pessoa, que a pessoa vai tendo com você, ela manifesta determinados aspectos, às vezes simbólicos, às vezes aspectos que ela manifesta constantemente dela em determinadas situações, que você tem a capacidade de olhar aquilo como um mapa. Então, na hora que eu vejo esse mapa do conjunto de coisas, eu começo a ver para onde eu posso orientar o trabalho, para que você tenha uma maior facilidade. Ok. Muito bem, amigos, já sabemos o que é arteterapia, grande avanço. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, aí sim, eu vou querer saber como funciona, que é diferente. Já voltamos. Agora, ok, amigos, voltamos e estamos entrevistando o arteterapeuta Max Ager. Bom, Max, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão e se alguém que dá um desenho lá, ou alguma obra artística pintada pela pessoa, você tem que tentar ver o que é aquilo, mas não é sempre que se consegue, vai saber os meandros, né, da capacidade artística de uma pessoa, porque quando você faz arte, você está jogando emoções para fora, está errado? Com certeza. Por aí. E eu comecei a rir com meus botões, rir no bom sentido, porque eu passei por uma experiência muito interessante nesse sentido, quando uma ocasião eu estava em New York, eu fui visitar o Guggenheim, né, o Museu Guggenheim. Maravilhoso. E cheguei lá numa sessão que só tinha quadro de Kandinsky. Bom, e eu
Nunca tinha visto assim, ao vivo, um quadro do Kandinsky. Cheguei, olhei, era um painel enorme, meu Deus, eu olhei para aquilo tudo. Era uma parafernália de linhas, cores, formas e tudo, mas para mim nada fazendo sentido. E bom, olhei para aquilo tudo e eu pensei, ainda bem que eu não tenho que interpretar isso, porque eu não saberia nem por onde começar. E o interessante foi que estava se aproximando um grupo dirigido, liderado por um consultor do Guggenheim, que estava explicando o que era aquilo. Né? Bom, e eu digo, opa, vou pegar uma canja. E deixei o grupo se apresentar, eu estava lá de frente para o quadro e o camarada lá começou a falar. E, bom, eu não me lembro exatamente, porque isso já tem alguns anos, mas ele falou em niilismo, fugas do espaço, diferenças consuetidinárias, e meu Deus do céu. E eu olhava para o pessoal, olhava para o guia, olhava para o quadro, e o que me deixava muito para baixo é que eu via que o pessoal de maneira dizia, oh yes, oh of course, yeah, oh sure, e tal. E eu ali, com aquele olhar de vaca de presépio, assistindo um programa político na televisão. Eu não estava entendendo nada. Aí eu desisti, botei a viola no meu saco, eu digo, cada um na sua área, e saí com o rabinho entre as pernas. E eu imagino a tua situação quando às vezes um caso meio complicado, a pessoa desenha lá um troço e diz, eu desenhei isso, agora te vira. Deve ser um pouco complicado realmente, mas a prática gera a perfeição. Quando isso acontece, o First ele fala uma coisa que eu acho fundamental. Às vezes acontece, quer dizer, dentro da minha profissão, da minha formação, diferente, às vezes acontece de um colega psicólogo, alguma pessoa precisar de um diagnóstico em cima de um material que ele tem. Então é o que eu falo, eu acho fascinante isso, dentro da minha formação, porque você tem que dormir com aquele trabalho. Eu acho que às vezes o grande problema da interpretação artística é que você não consegue se livrar das suas sensações e sentimentos na hora que você vê a obra. Quando você tem que interpretar dessa forma, o seu trabalho tem que ser totalmente liberal. Eu falo isso para os meus alunos, a gente teve até essa aula na terça-feira passada, quando eu falei sobre sensação e sentimento. E as pessoas, às vezes, eles têm uma dificuldade de abstrair nesse ponto. Mas eu sempre falo, às vezes é mais interessante eu pegar o seu desenho, deixar o seu desenho casualmente na mesa da minha sala, e quando eu for tomar café da manhã, que eu estiver comendo, digamos, um mingau de aveia, eu dar uma olhadinha nele. Por quê? O meu impacto não vai estar pululado pelas minhas opiniões. Então é o que eu falo, você tem que dormir com o desenho, você tem que olhar de frente, olhar de lado, olhar no banheiro, olhar de surpresa, mas sempre casualmente. Depois que você tem esse namoro casual, que você olha os mistérios que com aquela atividade, quer dizer, olhou, poxa, gostou, etc. Aí você pode entrar a fundo. Aí tem horas que eu pego e eu começo a tracejar com o dedo para sentir a obra dele, para onde foi a mão dele, para onde ele levou, qual a inclinação que aquilo leva, onde ele parou aquela reta, onde ele foi. E essas informações vão me ajudando a construir alguma coisa em cima daquela obra. Se eu não vejo a pessoa, eu posso demorar até, digamos, 7, 8 dias para chegar a uma conclusão, porque eu tenho que sentir a pessoa naquela obra. Eu não posso sentir a mim naquela obra. Não pode haver uma transferência. Olha, realmente eu tiro meu chapéu porque, veja, você sabe que eu trabalho com astrologia. A astrologia, naturalmente, tem uma parte científica que é o cálculo do mapa, né? Você utiliza os conhecimentos da astronomia, pura matemática, para desenhar o mapa da pessoa. Depois é pura abstração também, em que você vai analisar os planetas, os signos, as casas, os aspectos planetários entre casas e planetas, assim por diante. E, lógico, há um processo de abstração e muita técnica e muitas horas de voo, como costuma se dizer. Mas eu estou admirando porque, pelo que eu posso observar do teu trabalho, a tua capacidade de abstração tem que ser superior, né? Porque dentro da astrologia você sabe, um planeta é um planeta, você sabe o que é um planeta, quais são as características do planeta e tudo. Mas, meu Deus, traços, linhas, curvas, triângulos, desenhos, cores, tudo misturado ali numa aparente desordem. Digo aparente porque eu não sou técnico, Claro, você é. claro. Então, eu acredito que o teu trabalho realmente tem uma dose de abstração superior à do trabalho de um astrólogo.
O que acontece, Jaime, por exemplo, para mim, quando eu vejo um mapa astral, quando mostraram o meu, eu não entendi absolutamente nada também. Aquela questão... É treino, né? É treino, é outra profissão. Mas, na realidade, quando eu falo da abstração, é por quê? Porque eu tenho conhecimento sobre cores. Tudo que você falou, cores, sombras, formas, simbolismos mitológicos, quer dizer, inconsciente, nosso inconsciente, o que existe de coletivo, influências, eu tenho essa formação toda. Mas o que acontece no trabalho é que, às vezes, se eu olho com um olhar meramente analítico, quer dizer, eu passo a ser um instrumento que vou verificar, ah, não, azul normalmente é isso, branco é isso, dragão simboliza tal. Isso não vai adiantar, isso tem que ser o último processo. O primeiro processo tem que ser os impactos que ele me dá abstratos, porque ali está a pessoa. Porque às vezes você pode manifestar uma coisa que você não sabe o que você está sentindo. Então aquilo não é uma coisa consciente. Então esta inconsciência tem que ser aproximada de uma forma abstrata. Então você tem que abstrair bastante quando você olha. Porque é diferente, por exemplo, existe um momento em que você é obrigado a interpretar o desenho. E aí essa hora que você vai interpretar um trabalho, eu vou usar todas as informações que eu tenho sobre ele, sobre quem fez para interpretar. E existem horas que você tende a analisar quando você entra conscientemente. Vou tentar diferenciar isso para você de uma forma simples. Tentar pegar, normalmente eu gosto muito de alguns pintores, em todo mundo. Então existe um pintor, você conhece Canaletto, de Veneza? Canaletto eu acho um pintor excepcional. Então, Canaletto ele pintava Veneza e paisagem, ele era um paisagista. Então, eu gosto, é um dos que eu uso na minha aula. Às vezes você olha uma paisagem de Veneza, um quadro de Canaletto, e você pode analisar aquele quadro, você vai dizer dos sentimentos que você tem em relação àquela obra. Eu gosto, eu não gosto, tem um barquinho, tem uma nuvem atrás, aquele negócio está bem pequenininho lá no fundo, você vai criar uma análise em cima daquele quadro, totalmente empírica, baseada no seu sentimento. Ou você pode interpretar um quadro de Canaletto. Para interpretar um quadro de Canaletto, você deveria saber que Canaletto pintava murais de teatro com o pai, que depois ele se formou em topografia, foi fazer trabalhos topográficos e começou a pintar a partir de uma ótica topográfica. Ganhou muito dinheiro na Inglaterra e voltou para Veneza, que para ele era a principal cidade do mundo. Ele nasceu lá, ele amava Veneza. Era que nem torcedor fanático do Figueirense, ele era fanático por Veneza. E ele achava que Veneza tinha alguns defeitos oriundos de ser a maior cidade de mercado, estado da Europa. Todo o dinheiro rodava ali. A colônia judaica era muito grande ali. E a colônia judaica, para quem não sabe, é quem inventou os prédios. Os prédios foram inventados pela colônia judaica em Veneza. E ele não gostava daqueles prédios cheios de janelinhas, de coisas penduradas. Ele achava que aquilo feria a paisagem de Veneza. Então, quando você olha a pintura dele, sabendo do que ele é, do esteta que ele é, do amor que ele tinha por Veneza, você entende que aquelas figuras pequenininhas que vão diminuindo é porque ele falava, minha cidade é tão linda que ela não acaba. Os quadros de Canaletto não acabam. Canaletto é um quadro que você tem que olhar nessa perspectiva. Você tem que olhar de frente. Ele é topógrafo, o topógrafo tira medidas de uma forma. Então, na hora que você começa a dar informações sobre o Canaletto para a pessoa abstrai uma informação totalmente diferente do quadro, da análise. Então, na arte-terapia, levando agora para o eu e o João Carlos ali sentado na minha frente, eu não posso começar com uma análise. Eu começo com uma abstração. Depois eu interpreto o que o João Carlos trouxe para mim. Quem é o João Carlos, onde ele mora, tudo que eu já sei dele. Eu vou botando aquilo dentro do trabalho do João Carlos também. E vou criando um caminho dentro da simbologia que ele apresenta. E isso, para você ter uma ideia, nós temos o cálculo, e as pessoas aprendem em cursos, cada tipo de material que você imaginar, ele tem uma ligação. Todos eles têm. Então a gente aprende hidrocor, a gente aprende lápis de cor, lápis normal, pastel a óleo, carvão, grafite, papel de um tamanho, papel de outro, papel poroso, aquarela, guache, tudo tem uma explicação e tem uma hora de uso, porque cada um deles exercem um tipo de trabalho naturalmente na pessoa. Então você vai aplicando esses materiais e essas técnicas, colagem, escultura, que é a tridimensionalidade, à medida do que você vai lendo, você vai interpretando a partir da informação. Aí é que o trabalho fica fácil. Primeiro eu abstraio, depois eu, da minha abstração, eu interpreto, quando eu tenho o sujeito comigo. Agora, se você me chega com um desenho que eu não vi, só me sobra abstração. Aí eu tenho que usar caminhos. É o que eu falo, minha gente, isso é um trabalho que no Brasil não é feito e que lá fora, eu tinha até um amigo que fez uma comparação que eu achei fantástica, né? Hermit, ele falou para mim assim, ele falou, Max, eu acho que esse trabalho é muito parecido com o médico legista. Eu falei, pô, logo médico legista? Ele falou, porque imagina, chega um cara morto lá, tem que descobrir o que o cara tem, ele não vai falar para você do que ele morreu.
E você pega esses programas que a gente vê na televisão, ele era fascinado por um programa que tem a National Geographic, que é de crimes. Falou, tu pega esses caras trabalhando, o cara sabe que a bala entrou à direita, que a mão foi desse tamanho, porque ele abstrai o pensamento dele em cima das evidências que ele olha. Quando a gente pega um desenho que a gente não conhece o dono, a gente abstrai em cima das evidências que nós temos. Então, isso é um trabalho que no Brasil, não há formação no Brasil para isso. Essa questão diagnóstica sem a pessoa. O nosso trabalho todo é com a pessoa. Bom, eu como sou um incorrigível otimista, eu gostaria de acrescentar algo. Não há no Brasil formação nesse sentido ainda. Eu acredito que cedo ou tarde isso vai ter que vir. Meu Deus, no mundo inteiro, por que não pode estar no Brasil? É uma profissão sindicalizada em vários países, é uma profissão regulamentada, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, faz parte da saúde pública. Você chega na saúde pública, no INPS, tem um arteterapeuta para te atender. Tá certo. Muito bem, mas nós vamos chegar lá, é questão de tempo. Meus amigos, olha, não sei vocês, mas eu estou gostando muito do que eu estou ouvindo. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Estamos entrevistando, o terapeuta, arte-terapeuta, Max AG. E, em verdade, a nossa entrevista aqui é não apenas para mostrar o trabalho dele, a técnica dele, como também para dizer para aqueles que estão interessados no assunto que vai ser dado um curso formativo, né? É um curso de especialização. Curso de especialização em arte-terapia. Então, vamos procurar saber um pouco mais de que curso é esse, a que se objetiva e quando vai ser dado, onde vai ser dado, enfim, o caminho das pedras que eu já começo dando a partir de agora. Mas, esse curso, qual é a duração desse curso? Esse curso dura 18 meses, 1 ano e meio, com aproximadamente 640 horas. É um curso de especialização, porque ele serve como uma pós-graduação. No Brasil não há pós-graduação, é um reconhecimento em andamento ainda da nossa profissão e sindicatos em algumas áreas. Então esse curso segue o padrão mínimo, ele é maior do que o padrão mínimo da UBAT, que é a União Brasileira das Associações de Arte Terapia, e é um curso da associação que vai ser aprovado pela Associação Catarinense. Então as pessoas que participam já estão dentro do currículo brasileiro, esse é o currículo acima do mínimo brasileiro, ele já compreende esse currículo que o Brasil exigiu quando parametrizou a sua profissão. Então a pessoa já vai estar saindo preparada com uma quantidade de informações e de conhecimento mais do que suficiente para operar no mercado brasileiro dentro das regras que o mercado brasileiro está andando para. Então, de alguma maneira, uma pessoa que fizer esse curso, digamos, vai receber todo o conhecimento necessário para ser um arte-terapeuta, né? E o curso, com 640 horas de carga, meu Deus, presumo que ele vai ser tanto teórico como prático. Sim, todo o curso de arte-terapia ele é dividido na área teórica e na área vivencial. A prática nós chamamos de vivencial. Porque é fundamental que o arte-terapeuta produza, para ele entender a produção do outro. Com certeza. Então nós temos um módulo mensal, que ele é feito sexta, sábado e domingo, onde você tem módulos teóricos e vivenciais o tempo inteiro, e toda semana você tem um ateliê criativo. Toda semana você tem 3, 4 horas de aula, numa quinta-feira, toda semana você tem um ateliê criativo. E isso dá um total de 640 horas no final de 1 ano e meio. E você tem você tem o seu diário que você é obrigado a manter, tem uma série de passos que você é obrigado a dar fora também, como qualquer curso. Quando nós nos formamos... Mas estou vendo que a pessoa que fizer esse curso contigo, ela vai ter que mergulhar de corpo, alma e espírito. Sem dúvida nenhuma. E eu gostaria de não ressaltar, não é só comigo, nós somos 3 professores fixos. A Carla Rolim Paulo, que é uma arte-terapeuta com formação na Inglaterra, na linha de Winnicott. Nós temos a Luana Vedekin, que é uma arte-terapeuta com formação na área gestáltica do Sede Sapiens. E tem eu com uma formação na área de ACP nos Estados Unidos. Então somos os 3 professores fixos que damos aula e temos mais 2 professoras associadas, uma na área de psicologia e arte e uma na área de psicossomática, que também são associadas, e existem outros arte-terapeutas que no decorrer do curso virão aqui conversar com as pessoas, por sermos todos na mesma associação, pelo grupo que está fechado. Então ele é um curso de abordagem integrativa. Isso significa o quê? Significa que a pessoa vai tomar conhecimento de várias vertentes diferentes de se fazer arte-terapia. E ele vai poder optar por qual que ele é mais similar a ele. Então ele vai ter 3 experiências
oriundas de lugares diferentes, dando esses conteúdos para eles. Então não é um curso meu, é um curso promovido pela Timamara e que tem 3 professores, todos eles com uma formação acima da média, os fixos, né, acima da média, dentro da arte-terapia, para passar esse conhecimento. Então ele é um curso teórico vivencial. Eu estou vendo aqui na parte da duração de curso, né, que são 18 módulos, né, de fim de semana, com uma carga horária de 16 horas. Aqui fala em 72 horas semanais com 3 horas. Isso, 72 aulas com 3 horas. Essas aulas semanais, ele tem 25 obrigatórias. E as outras 40 e um pouco, 47, 48 são opcionais. A pessoa não é obrigada a ir, mas deveria. Sim, lógico. Mas para ganhar o currículo, se ele for a 25, ele vai poder ter sua certificação, mas deveria frequentar as 48 que estão à disposição dele. Mais 100 horas de estágio. Isso, é obrigatório. 60 horas de supervisão, dá o total de 600 e lá vai pesar horas de curso. E é compatibilizado em carga horária com pós-graduação. Exato. Que é uma das coisas que a UBAT tem feito inteligentemente. A União Brasileira está muito bem assessorada, quer dizer, as pessoas que formaram a União e as associações que fazem parte são pessoas seríssimas, são realmente as pessoas que batalham pelo mercado da arte-terapia no Brasil e viu por bem criar um currículo que ele seja próximo de uma pós-graduação. Por quê? Porque se uma pessoa, digamos, que está graduada em psicologia, ela faz o curso conosco, depois ela vai ganhar um diploma reconhecido pela Secretaria de Educação, registrado. Quando nós conseguimos ter as verdadeiras pós-graduação, eu digo verdadeiras porque às vezes o pessoal no Brasil fala, é uma pós-graduação, mas se você for ver, todas as aprovações que deveria ter a profissão para ser uma pós-graduação, a questão de estar registrado no banco do MEC ou não, não estão. Isso acontece muito no Brasil. Então a nossa ideia já existem sindicatos de arteterapeutas, já existem associações e a União, é que realmente na hora que for regulamentado, todas as pessoas que estão dentro desse currículo, que foi o currículo mínimo que se aprovou desde o começo, vão poder validar os seus diplomas. É só elas validarem os seus diplomas. Com certeza. Nós fazemos a mesma coisa no curso de astrologia. As pessoas que se formam, automaticamente nós as remetemos à Associação Brasileira de Astrologia, e quando a profissão for regulamentada, automaticamente elas já são reconhecidas. Bom, agora, condição para a pessoa ser aluno, ela tem que ter um pré-requisito básico anterior ou pode começar da estaca zero? Um pré-requisito básico anterior em arte-terapia, não. Ele pode começar da estaca zero. Agora, o ideal é que a pessoa tenha algum tipo de formação, digamos. Uma pessoa que tem uma formação na área da saúde, ele vai ter mais facilidade em determinados componentes. Então, se ele tem uma formação superior ou técnica na área de saúde, ele pode ter mais facilidade. Se ele já tiver, digamos, no quarto, quinto período de uma faculdade nessa área, ele já vai ter mais facilidade. O que me mostra a minha vida profissional é que, às vezes, deve acontecer quando você dá os seus cursos, às vezes, você não pode descartar ninguém, porque às vezes uma pessoa tem uma experiência de vida magnífica, quer dizer, eu conheço uma pessoa que tem uma experiência de vida de botar no chinelo muitos arteterapeutas e que ela não tem formação na área de saúde e que ela é uma pessoa que tem interesse em fazer um curso desses. Então você não tem como descartar a experiência, a vida da pessoa, a dedicação que ela já teve a determinadas causas. Então isso abre a porta para os leigos. Isso abre a porta, claro que abre a porta para o leigo. Porque às vezes você tem uma pessoa, digamos, ela é terapeuta floral, é formada em massagem, ela trabalha num CAPS, presta serviço, digamos, num núcleo assistencial e ela trabalha com as pessoas, já desenvolve um trabalho de ajuda. Porque no fundo é um aconselhamento, uma ajuda. Se ela quer mais um instrumento para ela se formar, para ajudar essas pessoas com quem ela já trabalha, na realidade, quem somos nós para deter a pessoa de ganhar o seu conhecimento? Então, as pessoas, às vezes, nós só gostamos de ter contato com todos os interessados para entender a linha, para ele entender que não tem esoterismo, nada disso. É uma profissão. E é uma profissão que vai exigir esforço e suor o tempo inteiro. Olha... Isso é uma coisa que eu falo. Uma carga Quem não horária quer estudar, porque essa carga horária é o que nós vamos dar de aula. Fora o que você vai ter que estudar e o que você vai ter de bibliografia para ler. Porque a arte-terapia, ela não prescinde do seu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver geral, mais fácil vai ser você capturar. Então, é trabalho, 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 trabalho. Mas é compensador, na minha concepção. Né? Eu estou vendo aqui o conteúdo programático do curso, o módulo experiencial, tem workshops, grupo de arte experimental, modelo teórico tem fundamentos da arte-terapia, logicamente, né? Os fundamentos psicológicos, abordagem psicológica integrativa, aí entra a abordagem da analítica do Jung, por aí vai, a gestalterapia também.
e tem um módulo de práticas em arte-terapia com leitura simbólica do trabalho artístico, leitura visual do trabalho artístico, e por aí vai. Fundamentos de linguagem visual, linguagem e práticas em arte-terapia, aplicação por faixa etária, adultos, crianças, adolescentes, terceira idade, aplicação profilática. Gente, isso daí pode ser até muito útil em pacientes oncológicos. Tá? Saúde mental, e aí vem o estudo das matérias, na parte de lápis, giz, aquarela, guache, por aí vai. Olha, amigos, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu tive a oportunidade de conversar com o Max, é uma nova terapia, nova em termos de Brasil, está se abrindo principalmente aqui para a nossa ilha de Santa Catarina. Para quem que gosta de ajudar pessoas e se liga em arte, não é todo mundo que se liga, mas tem os que se ligam e muito, é uma terapia que junta o útil ao agradável. Por que não? Então, me cabe dar o caminho das pedras. Lápis e papel na mão e vamos mostrar o que é que vocês têm que fazer ou com quem vocês têm que falar para se inscreverem nesse curso que começa agora no próximo dia. Começa quando? 15 de junho. O primeiro módulo. 15 de junho, olha, falta pouco, hein? Pensem, tomem sua decisão. Então, entrem em contato com Max pelo telefone 8413, peço até a técnica também que coloque aí o telefone para quem tem memória visual. Eu estou dando aqui para quem tem memória auditiva. 84132504. 84132504. Ou quem já quiser se inscrever direto, vou dar o telefone do Espaço Atman Amara, da minha boa amiga Bárbara Machado. 3333-2311. 3333-2311. Está dado o caminho das pedras. Eu não posso carregar vocês. Vocês é que vão ter que andar por ele. E olha, acho que vale a pena, porque mais uma terapia, e essa, pelo que eu posso perceber, vai fundo no inconsciente da pessoa. Pode-se fazer um trabalho muito bonito e honesto, e com certeza não tem nada de sobrenatural, não tem nada de picaretagem. É técnica mesmo, gente, é técnica. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que tenham gostado. Eu particularmente gostei muito, porque eu curto muito todas essas entrevistas que eu faço aqui no Capital Mística. Max, me resta agradecer a tua presença, dizer que foi um prazer tê-la aqui. Desejo que o seu curso seja um sucesso. É uma bonita missão ensinar, não a dar peixes, mas ensinar a pescar os peixes. Com certeza. Isso é o que você vai fazer. Um abraço para você. Amigos, já deixamos marcado o nosso próximo programa neste mesmo canal, neste mesmo horário. Uma ótima semana, meu cordial abraço.